Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 7 de novembro, cuja leitura do dia em 1 Coríntios 2 e 3 e Isaías 44 a 46. Abra comigo 1 Coríntios 3, versos 6 a 9. Por favor, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Corinto era a capital da província romana da Caia, e talvez a principal cidade da Grécia, ok? No seu tempo, e com aproximadamente 500 mil habitantes. Quando nós lemos nos textos a referência a Caia, o texto está se referindo a essa região, está se referindo aos irmãos em Corinto, as viagens a Corinto, ok? Então, era considerada ali provavelmente a maior cidade, a principal cidade da Grécia no seu tempo, com aproximadamente 500 mil de habitantes. Tá? Muita coisa, né? Localizada num ponto estratégico que favorecia um próspero comércio por terra e mar, com seus portos ligando Roma ao Oriente. Cosmopolita e famosa por sua cultura helenista, sua cultura grega, imoral, tá? Com 1000 prostitutas sacerdotisas que serviam no templo, onde Afrodite, no templo de Afrodite, e idólatra com 12 templos de deuses, ok? Então, além da cultura, pensa numa grande cidade, numa metrópole, tá? Pensa numa metrópole dos nossos dias, com a sua cultura. Pensa em Nova York, pensa em São Paulo, pensa no Rio de Janeiro, pensa em Tóquio, pensa em metrópoles, tá? Mas que pensa em grande cidade, geralmente capitais ou não capitais, mas que a cultura é uma cultura ali efervescente, né? Vamos dizer assim, mas também imoral, tá? 1000 prostitutas sacerdotisas que serviam no templo de Afrodite. No contexto aqui de algumas coisas do texto tem base nessa questão, né? E os 12 templos de deuses. E aí, uma cidade assim, a quantidade de pessoas, a cultura que tinha, a idolatria, a imoralidade, ela oferecia uma grande oportunidade para a disseminação do evangelho, mas também enfrentava um enorme desafio para a implantação da fé cristã, exatamente por tudo isso. Ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, apresenta seus desafios pela mesma questão, certo? Entendido isso? Paulo escreveu 1 aos Coríntios no final dos 3 anos de sua estada em Éfeso, durante a terceira viagem missionária, por volta de 56
depois de Cristo. A igreja em Corinto, ela havia sido fundada pelo apóstolo em sua segunda viagem missionária, cerca de 4 anos antes, por volta de 52 depois de Cristo, como resultado de 18 meses de trabalho. Nós vemos isso lá em Atos 18, do 1 ao 18, onde ele trabalhou em cooperação com um casal de judeus convertidos a Cristo, Áquila e Priscila, que tinham a mesma profissão. E ali ele recebe aquela informação que ele aguardava da igreja macedônia. Paulo envia Tito para a cidade, para Corinto, preocupado como os coríntios haviam recebido uma das suas cartas. E aí, provavelmente uma que nós não temos registro. Lendo aqui a primeira e segunda Coríntios, nós vemos que teve pelo menos mais uma. Alguns dizem que talvez 2 cartas escritas a eles, as quais Deus não permitiu que chegassem aos nossos dias. Então, pelo menos uma. E ali, ele tinha tratado nessa carta de alguns problemas que surgiram após sua partida, especialmente exortando os coríntios a se separarem dos cristãos imorais. E a gente tem referência disso lá em 1 Coríntios 5:9. O momento dessa imoralidade, o momento em que Paulo escreve a carta da igreja era isso, tá? Mas na vida de Paulo, lembra, no final do período lá em Éfeso. Lá em Éfeso, Paulo sofreu uma visível oposição humana sob forte influência espiritual. Aquela questão lá das vidas sendo libertas, dos materiais de magia sendo queimados, dos idólatras de Diana dos Efésios sendo convertidos, tá? Então era esse momento que ele enfrentava. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala que enfrentou feras, tá? Só que depois no 16 ele fala que não fugiu do combate. E preferindo, né, ficar ali um tempo, tá? Disposto a perseverar na batalha, sabendo que tinha uma oportunidade de muitas pessoas ainda a crerem no Senhor. É interessante nós nos atentarmos a isso. Me lembrei de algo agora, é isso mesmo. E o próprio Senhor disse para ele, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tá? E Jesus apareceu para Paulo e falou, Paulo, segue firme, estou com você e não vai ter nenhum mal. Então o Senhor garantiu a presença e a proteção para Paulo. Nesse meio tempo, antes de Tito retornar, ele estava em Éfeso, escreve para os coríntios que ele tinha passado anteriormente, ficado 1 ano e meio. Ele escreve uma carta que provavelmente não chegou a nós, e manda Tito para lá para saber do estado deles. Escreve ao que para nós aqui seria a 1 Coríntios. Aí nesse meio tempo, antes do retorno de Tito, as coisas se acirram em Éfeso, e aí ele deseja ir para Jerusalém e ele vai embora. Vai embora não fugido, tá? Mas quando as coisas se acalmaram, ele saiu, ele mandou chamar os discípulos de Éfeso para acalmar o coração deles, instruí-los. Comentei sobre isso em alguma reflexão recente, tá? E aí ele vai em direção a Troade. Como Tito estava demorando a retornar, Paulo então ele sai de Troade, atravessa o mar Egeu e vai para Macedônia. E está lá em 2 Coríntios 2. Quando Tito chega, ele recebe o consolo, 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Mas ele chega não mais em Troade, ele chega já, Paulo estando na Macedônia. E de lá da Macedônia, tá? Provavelmente em Filipos,
Cerca de alguns meses depois de ter escrito esta aqui, 1 aos Coríntios, Paulo escreveu 2 aos Coríntios, quando ele faz um importante relato dizendo que ele, mediante o que ele vivia ali na Ásia, que é Éfeso, ele pensou que morreria, tá? Foi uma grande adversidade acima das forças dele, mas que ele sabia que contava com a intercessão da igreja. Então foi nesse contexto que Paulo escreveu essa carta aqui. E a segunda, alguns meses depois. A carta, ela trata da conduta cristã e apresenta como tema principal a denúncia da carnalidade na igreja, mostrando que o pecado deve ser extirpado dela, pois nós somos santificados em Cristo. Aí a carta pode ser dividida vou chamar aqui de oito partes, tá? 8 divisões, 8 seções. A primeira, do capítulo 1 ao 4, tratando das divisões na igreja. Capítulos 5 e 6, tratando de problemas morais e éticos. Capítulo 7, né, a terceira parte, tratando instruções sobre casamento e celibato. Capítulos 8 a 10, numa quarta parte, a questão da carne oferecida aos ídolos. Capítulo 11, uma quinta, abuso nas reuniões, o capítulo da ceia do Senhor. Capítulos 12 a 14, falando dos dons do Espírito e da organização litúrgica do culto, das reuniões, contrapondo-se com o melhor caminho, que é o caminho do amor divino. Né? Capítulo 13 aí talvez um dos mais conhecidos capítulos, inclusive até por aqueles que não servem ao Senhor. Capítulo 15, capítulo longo, falando sobre a ressurreição dos mortos, maravilhoso ali. E o capítulo 16, tratando da oferta para a Judéia, aquela oferta para a Judéia que eu falei, não me lembro agora qual a reflexão, mas se você acompanha aqui com uma certa regularidade, você talvez tenha assistido. E algumas questões pessoais. Paulo escreve nessa carta a respeito de vários problemas na igreja que colocavam em risco a sua própria existência. Paulo fala do orgulho intelectual e espiritual, imoralidade e impureza. Intelectual, porque ele fala muito aqui da sabedoria, né? Vocês se achando sábio. Por quê? Por causa da cultura helenista, tá? Era uma metrópole, vamos chamar assim. Então eles eram orgulhosos intelectualmente, se achando sábios, a sabedoria helenista, o conhecimento, a cultura, você está entendendo? E também espiritual. Eu vou falar disso mais à frente, quando eu mencionar aqui alguns versículos do capítulo 3. Imoralidade e impureza. Assim, tantas coisas, como o exemplo o ajuntamento com as prostitutas, né, por exemplo. E não só isso, mas tinha um caso lá dentro da igreja de um camarada que estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a mulher do pai. Né? E a igreja cobertando esse pecado. Eu preguei até com base nesse capítulo, acho que foi esse ano, na época da Páscoa. Eu preguei sobre isso. Não me lembro o título da reflexão, da pregação lá na igreja, mas preguei com base nesse texto. Sobre Cristo ser nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa. Que era para celebrar os ázimos, celebrar a festa, lançando fora o pecado. Há causas na justiça entre irmãos. Irmãos, ao invés de resolverem problemas, causas na justiça. Bebedices e glutonarias na ceia do Senhor. Cristãos participando de festas pagãs com comidas oferecidas a ídolos. Falsos ensinos, como por exemplo a respeito da ressurreição dos mortos. Desordens variadas no culto. E
e a questão das facções e divisões. E é disso que Paulo está tratando aqui no capítulo 3, das questões das facções e divisões. Versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. O que Paulo está dizendo? Vocês são uma igreja, mesmo agraciada de uma variedade de dons espirituais, vocês são imaturos e carnais. Por que eu falo da variedade de dons? Capítulo 1, versículos 5 a 7. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham de todos os dons, mas eram carnais, tá? Entre outros pecados que Paulo trata na carta, estão as claras divisões aqui que existiam entre os irmãos. Versos 3 a 5 do capítulo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ok? E essas divisões na igreja de Corinto, não é que os responsáveis pela igreja contaram para Paulo, mas famílias contavam para eles. Capítulo 1 contou, né? Capítulo 1, versos 10 em diante, a 16, olha, diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. E por que precisou uma família da igreja contar para Paulo e não os pastores da igreja? Capítulo 4, verso 8 nos responde isso. Já estáis fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Eles se sentiam independentes, não se importavam de receber a instrução de Paulo. Capítulo 3, voltando, versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É interessante nós vermos que, por que um plantou e outro regou? Quando vemos na própria Bíblia a narrativa desses fatos sobre o plantar de Paulo, Atos 19, de 1 a 17, e o regar de Apolo, Atos 19, 27 e 28, esse versículo ele ganha um sentido mais vívido, porque lendo Atos, e saímos da meditação de Atos antes de vir aqui para 1 Coríntios, fica muito claro um plantando e o outro regando, tá? É bem. Deixa eu confirmar aqui. Atos 19.
Não, Atos 19 não, perdão. Atos 18, tá? Perdão. Como vemos isso em Atos 18, do 1 a 17, e do 19 nos 27 e 28, Atos 18. Então fica claro isso, um plantou e o outro regou. Só que aí havia esse cisma, tá? Essa divisão. Mas Paulo diz, olha, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, são pessoas diferentes? São. Mas apesar de serem pessoas diferentes, um é o que planta, outro que rega. O que planta e o que rega, na verdade, eles são um. Por quê? É uma só coisa. Eles têm o mesmo alvo. Quando Paulo esteve lá, ele tinha um alvo dos irmãos estarem em Cristo, das pessoas se converterem a Cristo. Ok? E quando Apolo foi, já tendo lá irmãos, Apolo foi para que as pessoas perseverassem em Cristo. Então, nesse sentido deles serem um, de terem o mesmo alvo, é que deles serem iguais entre si, trabalhando com o mesmo propósito. E aí, algo que mexe muito comigo. Porque uma igreja é problemática desse jeito. Uma igreja, você está meditando novamente em 1 Coríntios, você está vendo, você tem lido a gravidade do pecado nessa igreja. Apesar de tudo isso, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, falando de Apolo e dele Paulo. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos como pedras vivas do edifício de Deus. Eu falei bastante sobre isso na reflexão como pedras vivas, se eu não me engano, tá? E aqui tem que ter cuidado com o fundamento, com o que se edifica. Cada um veja como vai edificar. Tanto que ele diz aqui, versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, está falando da igreja, Deus o destruirá. A partir do 16, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, não está falando do corpo, está falando da igreja, tá? Neste texto aqui, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aquela questão do orgulho, né? Intelectual. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Mostrando que a igreja problemática do jeito que era templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Edifício de Deus. E também lavoura de Deus. No capítulo 6, ele fala algo maravilhoso. Não sabeis que os irmãos, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Antes vocês eram assim. E logo na abertura da carta, ele diz algo que também é tremendo. Porque ele diz, lembra quando ele fala, vocês têm todos os dons, nenhum dom falta a vocês, falou ironicamente. Porque depois ele vai chamá-los de meninos espirituais e de carnais. Mas ele fala o seguinte, quando ele fala, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, o Senhor Jesus, vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sabia, Paulo, que apesar de toda a problemática naquela igreja, a igreja em Corinto era uma lavoura de Deus que ele, Paulo, plantou, Apolo regou, mas que Deus estava dando o crescimento. Paulo sabia que aquela era uma lavoura de Deus, apesar de todos os problemas. A lavoura de Deus, ela pertence a Deus. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. O ministério do Senhor Jesus veio trazendo o evangelho, libertando o cativo, o oprimido, para quê? Com o propósito de sermos árvores de justiça, algumas versões falam carvalhos de justiça, plantações do Senhor, lavoura de Deus, para que Ele seja glorificado. Jesus entrou na nossa vida. Nós fomos, a linguagem que ele usa aqui, nós fomos justificados, nós fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, para que nós pertençamos a Deus, sejamos sua plantação. A lavoura de Deus, ela está em Cristo. João 15, 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. A lavoura de Deus, ela é semeada pelo Senhor. Mateus 13, 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele,
os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor que planta, ok? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É o Verbo que encarnou. Deus que se fez homem. Jesus. Ok? E ela é gerada, a lavoura de Deus, pelo Evangelho. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a erva a glória do homem, como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Lembra que eu comentei numa reflexão recente? Mas a palavra do Senhor, com base em Isaías, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Era o que a voz que clamava no deserto deveria anunciar, o Evangelho. A lavoura de Deus, ela é desenvolvida num bom e num reto coração. Lucas 8, 4, 15. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, assento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Parênteses, a batalha espiritual é pela fé. Não é para tirar sua família, seu emprego, sua saúde, né? Feche parênteses. Ele usa esses meios para que a nossa fé seja minada. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ok? A lavoura de Deus, ela dá frutos de justiça. Filipenses 1, 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum,
até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A lavoura de Deus, ela frutifica do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Eu me lembrei de outro texto aqui que eu não coloquei, em Salmo. No livro de Salmos. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A lavoura de Deus tem os seus caminhos conhecidos por Deus. Mais outro trecho, me lembrei aqui de Salmos também. Salmo 92, versículos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. A lavoura de Deus, além de ela estar plantada, crescendo, se fortalecendo, ela anuncia a retidão do Senhor, a salvação na rocha que Ele é, onde não há injustiça. Ela proclama o Senhor. Mas como? Como ser essa lavoura de Deus? E a nossa meditação em Isaías, nesse mesmo dia, no dia 7, fala algo que é sensacional. Isaías 44, versos 1 a 8. Agora, pois, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Por que eu digo isso? Vou continuar, depois eu falo. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno?
e anuncie-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim, não há outra rocha que eu conheça. O que Deus fala por meio de Isaías? Que aqueles, o seu povo, brotariam como erva e como salgueiros junto aos ribeiros das águas, quando ele derramasse do seu espírito. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros de água. Como ser uma lavoura de Deus, crescer como uma lavoura de Deus, não sendo carnal, mas sendo espirituais, não sendo meninos na fé, mas amadurecendo, é nós nos enchendo do Espírito Santo, derramado sobre o sedento, nos enchendo do Espírito Santo. Assim disse o nosso Redentor, aquele que também é a rocha, que nos diz para nós não nos assombrarmos e não temermos, porque ele já nos anunciou tudo o que vai acontecer. Mas nós somos as suas testemunhas. Senhor, quando será o tempo que o Senhor virá a reinar sobre Israel? A vocês não compete saber tempos e estações que meu Pai determinou segundo a sua vontade, mas recebereis poder do alto e sereis minhas testemunhas. É nos enchendo do Espírito Santo, nos enchendo do Espírito Santo. E se encher do Espírito Santo não é você ter todos os dons espirituais. Essa igreja tinha, mas era carnal. Essa igreja tinha, mas não se amavam uns aos outros a ponto de Paulo os ensinar o que é o amor. Essa igreja tinha, mas não cria na ressurreição, que vai se dar mediante o Espírito Santo. Essa igreja tinha os dons, tinha, mas era uma igreja que ainda precisava amadurecer. Era a lavoura de Deus, mas uma lavoura de Deus ainda verde, vamos chamar assim, com frutos verdes. Você e eu precisamos nos enchermos do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.